Mais de hoje sugere a obra Caravana, de Rui Manuel Amaral, editada pela Ângelos Novos. Neste livro, que faz parte da coleção Microcosmos, o leitor encontrará pequenos textos de nomes tão diferentes, onde imperam a sátira, a ironia e o absurdo. Natureza morta, os mirones, as calças de pelúcia, possibilidade de aguaceiros, a vida do poeta, gambuzinos, história do homem que perdeu a alma no café, as esplanadas da Baixa, os limpas chaminés, são alguns dos textos, entre outros, que o leitor encontra neste título. Rui Lage já teve a oportunidade de descobrir a Caravana e partilha com a Ler Mais a sua opinião. Da saudosa colheita do suplemento literário do Diário de Notícias, extinto, o DN Jovem, não saíram só nomes tão conhecidos como os de Pedro Mexias, Elis Peixoto ou José Mário Silva, mas também outros nomes mais discretos, e entre eles o Rui Manuel Amaral, que se estreia com este livro, Caravana. É um livro de ficções muito breves, andarão na média de uma página, mas muitas delas não ultrapassam um parágrafo, e que é também, nasceu em 1973 no Porto, já tinha publicado alguma poesia dispersa, e é também o diretor desta revista literária, Águas Furtadas, que é uma revista, para além de belíssima, única. Eu acho, na minha opinião, Caravana é a estreia literária mais auspiciosa e mais entusiasmante desde o Gonçalo M. Tavares. A matéria-prima deste livro é, como na tradição das ficções do Borges, por exemplo, com quem até poderíamos estabelecer um paralelo, é a própria literatura. Este livro dialoga e joga constantemente com quer com a tradição literária, quer com a própria ideia de literatura. Pode-se, inclusive, ler este livro como uma declaração de amor à literatura. E é um livro que só pode ter sido escrito por um leitor de exceção e por um leitor muito maduro. E está implícita a ideia de que a literatura é feita de furto e de traição aos autores que mais amamos e que mais admiramos. De certa forma, isto não é nenhum segredo, todos os escritores roubam e todos roubam na mesma loja. Outrora seria a Biblioteca de Alexandria, hoje presumo que seja por aí a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da América. A arma ou a ferramenta ou o instrumento de eleição do Rui Manuel Amaral é a ironia, que é apuradíssima, mas também a sátira. Por exemplo, numa ficção chamada O Bibliotecário, lê-se que os mais acérrimos inimigos dos bibliotecários são os livros de poesia. Felizmente, são dos menos solicitados pelos leitores. Diga-se que o autor deste Caravana está plenamente consciente dos recursos e das estratégias do discurso literário. E utiliza algumas com grande sabedoria. Por exemplo, a antropomorfização, o que lhe permite pôr o tempo ou a morte a falar, um pouco à maneira da short fiction do Woody Allen, onde isso também acontece. A hipérbole, que por vezes com resultados hilariantes. E, sobretudo, o pegar em metáforas que nós já esquecemos que são metáforas, porque de tal maneira que entraram e foram assimiladas pelo discurso e pelo falar cotidiano, como, por exemplo, a voz da consciência, matar o tempo, refrescar as ideias, e, de certa forma, voltar a dar uma oportunidade a essas metáforas e levar essa ironia do esquecimento que eram metáforas até às últimas consequências. Por exemplo, refrescar as ideias resulta em que as ideias apanham resfriado, matar o tempo resulta em que o tempo é assassinado, de facto, e muitas vezes com resultados de grande humor. E depois há uma permanente sabotagem da normalidade. Não é? Há aqui uma intromissão constante do absurdo e do nonsense, como se o Rui Amaral nos desse a ler o mundo do avesso. Por exemplo, no breve conto, ou na ficção Emília Rocha, a Emília Rocha, que dá título à ficção, sofre uma metamorfose kafkiana, mas, em vez de se transformar, como aconteceu com o Gregor Samsa de Kafka, numa barata gigante, transforma-se numa galinha e a ficção conclui-se quando ela põe um ovo.
O Rui Amaral vem lembrar-nos, de certa forma, que, com estas ficções, que a literatura pode ser simultaneamente ela própria e o seu contrário. Ou faz parte é da natureza da literatura ser ambígua e ser paradoxal. E é talvez isso o que o autoriza a definir literatura no texto mais curto deste livro como uma macieira que dá laranjas. Apanhe esta caravana e leia mais, leia melhor. Até amanhã.